as águas para que depois eles recebessem recompensa. Era uma tradição daquela época, mas Salomão estava falando aqui não com a sua realidade, e sim com a sua vida espiritual, sim daquele pouco que ele tinha aprendido com Deus, e neste momento ele estava deixando uma palavra aqui para a igreja de Cristo no tempo de hoje, falando bem assim: vocês podem agir com fé, lançando o teu pão sobre as águas, que eu vou mostrar como que vai ser a colheita. Então o peixe e a água sempre andam junto, como eu disse aqui sobre o peixe e a pedra, o pão e a serpente ali que fala: quem o filho pedirá o pão, lhe dará uma pedra, pedirá o peixe, lhe dará uma serpente. Nós vemos que o pão, a água e o peixe sempre andam junto. Quando Salomão disse ali: lança o teu pão sobre as águas, houve uma colheita. Eu vou mostrar para vocês aonde que está na Bíblia Sagrada. Não foi colheita pouca, foi colheita grande que houve ali. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, mas não foi naquele momento. Lá no livro de João, capítulo 21, foi onde aconteceu o milagre. A minha Bíblia diz que Jesus já havia morrido, que já havia ressuscitado, e agora ele estava aparecendo para os discípulos, no período chamado ali, que ele apareceu durante aproximadamente 40 dias para os discípulos, no período de aproximadamente 500 pessoas, e quando ele apareceu no lugar onde ele estava pescando novamente, e quando ele estava pescando, Jesus estava na praia sentado. De repente eles vêm do mar de noite, pela noite inteira pescando, não havia pegado nada. Quando eles estão chegando com o barco, eles viram Jesus, não sabendo eles que era Jesus. Jesus falou para eles bem assim: o que vocês pegaram? Eles falaram: não peguemos nada, esforcemos a noite inteira. Então, irmãos, você aprenda que nessa noite o sacrifício do homem sem Jesus não é nada. Você pode se esforçar, pode sacrificar, que não vai pegar nada, nem um lambari, nem um cará, porque Deus, ele não está com você. Deus precisa estar na caminhada com você para que você receba. Muitas pessoas falam bem assim: por que aquela pessoa está servindo Jesus talvez e não está recebendo nada? Alguma coisa tem de errado, ou ela não está servindo Jesus, ou ela está servindo Jesus de qualquer maneira, porque aquele que serve Jesus de fato e de realidade não fica desamparado. Então aqueles discípulos agora estavam servindo Jesus. Quando ele chega, Jesus faz a mesma coisa que fez lá no chamado, fala para eles: vamos voltar de novo para trás. A Bíblia diz que Jesus entra no barco com eles, e quando eles chegam à distância do mar, Jesus fala bem assim: lança a rede agora direito do barco, e eles lançaram. Sabe o que eles pegaram? Eles pegaram peixe, 153 peixes grandes ali, não conseguiram arrastar a rede. O que significa isso? Significa o pão lançado sobre as águas, e depois de muito dia você vai colher. Talvez você plantou uma semente no coração de alguém, essa pessoa não aceitou Jesus. Talvez você plantou uma semente lá na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, e não aceitou. Mas eu profetizo: vai acontecer na sua vida. Você vai começar a ver o fruto pela fé. Você vai colher pela fé este fruto. Esse fruto vai ser o fruto seu, porque quem plantou foi você. Qual é a pessoa que é agricultor, que tem a sua terra, que planta o seu cereal, a sua semente, que vai lá ao ladrão à noite colher? Não pode. Somente aquele que planta, ele tem autoridade para colher. O inimigo não pode colher no terreno inimigo. O inimigo não pode colher no terreno nosso. Quando nós plantamos, o inimigo não tem poder de tocar naquela palavra, porque quando você falou pela palavra de Deus, se você fez um voto, glória a Deus, financeira, você vai colher. Deus só está esperando um momento, porque o tempo da colheita é o tempo dele, não é o seu tempo. Você planta um pé de alface e logo dali uns dias você já colhe. Mas se você plantar um pé ali de um pomar, um pé de laranja, um pé de jabuticaba, você vai demorar mais para colher. As sementes se colheram rápidos, as sementes demoram mais para colher. Então, como o agricultor, quando planta semente aqui, e algumas ele colhe na época e outras não, nós também colhemos na época certa, na época fixada por Deus. Então, aquela palavra se cumpriu. Lançaram o pão sobre as águas de forma profética, pegaram uma rede cheia com 153 peixes, e o barco começou até a querer ir a pique de tanto peso que era o peixe. Peixe significa prosperidade de Deus. Todas as vezes que o povo estava cativo, Deus fazia multiplicação. Quando não era pão, era peixe. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Lança o teu pão na mão de Jesus. Lança pela fé nessa noite. Talvez você está pensando bem assim: mas pastor, eu não tenho fé, eu não tenho pão na minha mão. Deus vai aumentar a sua fé nessa noite. A Bíblia diz que se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, que é a menor das sementes, você vai dizer a este monte: sai daqui e vai para ali, e assim acontecerá na vida dele. Glória a Deus. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa, numa pregação, como o pastor dizia bem assim:
que o homem falou bem assim para ele, pregou na igreja esta passagem, que o monte vai se transportar pela fé. Aquele homem saiu da casa meio duvidoso, mas ele estava com uma grande dívida para pagar. Era obreiro de uma pequena igreja, vivia lá ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e ele estava passando por uma necessidade, estava numa luta tremenda, e ele falou bem assim: eu tomo posse dessa palavra. Ele agarrou essa palavra, transportaram o monte, saiu para a casa dele e chegou lá. Naquele dia veio um homem turbulento na casa dele e falou bem assim: olha, irmão, se você não pagar o aluguel, se você não pagar os atrasados, o que você me deve, amanhã eu te despejo, você vai ter que ir embora para a sua terra de novo. Aquele homem falou bem assim: Deus, eu creio naquela passagem que diz, Pai, que o monte vai transportar. Eu creio naquela passagem que diz, Deus, que o monte vai sair dali para lá. E aquele homem lançou a palavra profética na prática, irmãos. Ele saiu para fora da igreja, e na frente da igreja havia um monte, assim havia ali um vale. E ele falou bem assim para aquele homem: eu profetizo que amanhã aquele monte vai sair daqui e chegar para ali. Ele falou